dominou a bola, escapou Renato, vai lá garoto, dominou a bola, olhou ainda a bola com o Renato ameaçou o drible, insistindo contra Jerônimo, puxou pro fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda a bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, gol! Passaram pelo V, Maier dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para Renato, preparou de perna esquerda, tira gol! Gol do Grêmio, Renato! Tocou para Luiz Adriano pro Yarley, olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano tá livre da banhada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! O jornalismo esportivo ele é uma especialização do jornalismo. Ele aborda principalmente entretenimento, informação e competição. Isso é o jornalismo esportivo. O projeto piloto de hoje acompanhou durante uma tarde a rotina de dois profissionais muito conhecidos no meio do jornalismo esportivo gaúcho. São eles a repórter Tainá Espinosa, da Rede Bandeirantes, e o repórter Felipe Gamba, da Rádio Gaúcha. A nossa rotina de trabalho ela é bem definida durante a semana. O repórter chega na emissora, ele prepara o seu equipamento, prepara o seu material e a partir daí ele se dirige ou para a Arena ou para o Olímpico para acompanhar os treinos do Grêmio e para o CT do Inter para acompanhar os treinos do Inter. Os treinos nem sempre acontecem em 2 turnos, eles acontecem ou pela manhã ou pela tarde e em raros momentos em 2 turnos. Eu faço o treino ou de manhã ou à tarde. Eu não faço os 2 treinamentos do mesmo dia, nenhum repórter da Rádio Gaúcha faz isso. Quando eu estou à tarde, chego na emissora, preparo meu equipamento e aí me dirijo ao CT do Inter ou ao treinamento do Grêmio e lá a gente faz o acompanhamento, vê o que está acontecendo e aquilo que está acontecendo no treino acaba virando a notícia. O estúdio principal da rádio é aqui, ó. Esse é o estúdio principal, os programas todos são feitos daqui, sala de redação, Gaúcha Repórter. São Domingos Sávio, nosso colega. E agora nós vamos lá pro CT do Internacional. No treino aberto do Internacional, no centro de treinamentos do time colorado, deu até para pegar o meio-campista D'Alessandro dando um chapéu no técnico Dunga e acompanhar uma entrevista com o melhor jogador da última Copa do Mundo, o uruguaio Diego Forlán. Quando era na rádio, eu chegava aqui, sei lá, 2 horas antes, 2 horas e meia antes. E aí você começa a fazer contato, né, pra saber as notícias, ler muita coisa. A gente sempre ouve, por exemplo, se eu tava no Atualidades da Tarde, eu ouvia Atualidades da Manhã, pra saber tudo que o repórter tava dizendo. Pegava as informações dele e tentava ir mais a fundo. Na TV é um pouco diferente, a TV ela não tem muito isso de ter que apurar um fato assim a fundo. Claro que a gente dá informação, a gente dá notícia, mas é muito diferente da rádio. A rádio é uma sondagem, ela vira manchete. Na TV a sondagem, num dia normal, ela é uma coisa que é dita, mas ela não é matéria. Então eu não preciso dar na matéria isso, entende? Então eu chego aqui, por exemplo, no dia de hoje, eu queria confirmar se os caras não tinham viajado do Fluminense. E eu não tinha como confirmar isso, cada site que eu olhava era uma coisa diferente. Então, descobri o telefone de alguém do Rio de Janeiro, liguei pra esse cara. Ah, tá confirmado que o Deco não vem, tá confirmado que o Wellington nem não vem, tarará. Tá confirmado. Então tá, então eu posso fazer a matéria. E aí eu sento, escrevo a matéria, tenho que ver o que tem de sonora, tenho que ver a possibilidade de tempo, de eu sair pra fazer uma passagem ou não. Hoje eu não tinha tempo. Então quando é VT pro esporte, eu não preciso escrever, por exemplo, zagueiro do Grêmio, matéria sobre o Grêmio, colocar ali Cris, todo mundo vai saber que eu sou Grêmio. Uma matéria pro Bandicidade, que é o telejornal, eu tenho que deixar tudo bem especificado. Então, sonora Cris, zagueiro do Grêmio e o tempo. Sonora Vanderlei Luxemburgo, técnico do Grêmio e o tempo. Jornalismo, uma com o editor e uma comigo, se eu tiver que alterar alguma coisa. Ó, fechei outra, vou ter que gravar aqui na Sala Gaúcha. Tá. Na cabeça tu pode colocar que o Fluminense já está em Porto Alegre e vai enfrentar o Grêmio cheio de lições.
Mas os desfalques do Fluminense não param em Fred. São 9 no total. Além do centroavante que fica fora, outros dos principais jogadores desfalcam o time. No treino fechado da Arena do Grêmio, deu para acompanhar a saída dos jogadores do gramado e uma entrevista com o camisa 10 do Grêmio, o experiente Zé Roberto. Aqui no Rio Grande do Sul, tu é gaúcho antes de ser brasileiro. E antes de ser gaúcho, tu é gremista ou colorado. Essa relação do povo com o seu time pode provocar suspeitas sobre a cobertura jornalística. Eu diria que não há nenhum lugar no Brasil com a rivalidade igual à rivalidade que tem em Porto Alegre. Então, a todo momento, o ouvinte, quando ele se manifesta e ele entra em contato conosco, ele geralmente coloca isso. Olha, tu deu aquela informação porque tu é gremista, tu deu aquela outra informação porque tu é colorado. Então, na opinião de alguns ouvintes, e aí é bom a gente nunca generalizar, mas alguns ouvintes ainda têm aquela ideia que o profissional do jornalismo que trabalha com esporte, ele tem a sua opinião de alguma forma motivada por um time que ele teve na infância. E isso evidentemente que não acontece. A partir do momento que o jornalista passa a ser um jornalista profissional, ele supera qualquer tipo de paixão ou afeto que teve algum dia por algum time, porque aquilo acaba sendo a tua profissão. Um grande desafio a gente tem que lidar, eu acho que com a paixão do torcedor, e pra mim isso é uma coisa que às vezes traz alguns problemas, é inevitável. Uma história que o Wagner contou um pouco no carro, né? Ele coloca uma foto ali do Zé Roberto, de uma coisa que ele falou numa entrevista, e aquilo já vira uma discussão entre os torcedores. Então isso eu acho que é um desafio, assim, tu conseguir ficar bem dos dois lados e falando a verdade, porque, né, tu é jornalista, o jornalista tem que falar a verdade, e às vezes aqui, além de ser repórter, às vezes eu tenho que sentar lá na bancada e dar minha opinião, e aí a minha opinião às vezes ela é contestada pelo torcedor, então isso é uma coisa que tem que ser lidada. Para trazer uma informação ao público, é essencial a relação entre jornalista e fonte. Se eu tenho a mesma informação que um repórter homem, provavelmente as pessoas vão achar que eu tenho porque eu sou mulher. E se esse cara tiver, é só porque ele está bem com o jogador, ou com a comissão técnica, enfim, com quem for. Tem esse lado, mas é o que eu digo, assim, se você conquista o respeito, mostra que está ali só para trabalhar, as pessoas podem pensar o que quiserem. Eu sim tenho as minhas fontes, mas não porque eu sou mulher. Sim, porque eu posso ser amiga, porque eu posso me dar bem, porque eu encontro aqui, porque eu converso ali, porque eu tenho fatos em comum, coisas em comum com essas pessoas, com essas fontes, mas não pelo fato de eu ser mulher. Eu tenho a seguinte política no meu trabalho: eu sou contra a relação muito próxima, a amizade exatamente do jornalista com o jogador de futebol, com o integrante de comissão técnica ou até mesmo com um dirigente. Claro, tu não vai simplesmente não ter vínculo nenhum, porque um vínculo tu tem que ter, um vínculo de profissional com a pessoa que está do outro lado. Mas a questão da amizade muito próxima, eu acho que prejudica o trabalho e prejudica principalmente a informação que tu leva para o teu público. A primeira transmissão, o grande jogo, o grande gol. São estes os momentos mais marcantes na carreira de um jornalista. Para melhor momento, certeza que foi quando eu comecei a fazer mais reportagem aqui, mas quando eu fiz a primeira transmissão ao vivo para todo o Brasil, isso marca, né? Primeira transmissão, Grêmio-Corinthians, no Olímpico, e foi assim, onde eu percebi que sim, eu estava entrando onde eu realmente queria. Eu elenco, assim, que foram 3 grandes coberturas, né? Uma em 2005, que foi Brasil e Argentina, no Monumental de Nunes, esse jogo válido pelas eliminatórias. Um outro grande evento, 2007, a final da Libertadores, Grêmio e Boca na Bombonera. E o terceiro e mais recente, e que eu coloco talvez como a grande cobertura que eu fiz, foi também pelas eliminatórias, mas não tinha o Brasil envolvido, que foi aquele jogo do Uruguai contra a Argentina no Estádio Centenário, um jogo que poderia eliminar a Argentina da Copa do Mundo da África em 2010. Esse jogo acabou sendo em 2009 no Estádio Centenário, então esse também foi uma cobertura marcante. O projeto piloto de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.